A lei federal que identifica a prática da alienação parental completa 7 anos neste mês de agosto. A legislação busca impedir que um dos pais dificulte o convívio da criança com o outro genitor. Quando a conduta é detectada, o alienador pode receber advertências da justiça ou até, em último caso, perder a guarda do filho. O tema é polêmico e ainda existe um grande desconhecimento por parte da população. Para conversar sobre o assunto, eu recebo o deputado André Siciliano e o advogado João Bosco Filho, especialista na área de direito da família. Obrigada pela presença. Deputado, o senhor tem projetos de lei na área, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho. Bem, primeiro, nós temos já uma lei que ela foi pensada mais para a recuperação dos egressos do sistema prisional. Nós sabemos que o Estado do Rio de Janeiro tem mais de 80% de retorno de quem cometeu o crime e vai pagar a pena, ele retorna para o sistema. E a gente estudou outros estados e a gente viu que tem programas onde aproxima família, trabalho, religião, esse número cai para menos de 10% de retorno. Então a gente acabou fazendo um programa de estímulo à convivência das crianças, aos pais que estão no sistema, mães e pais, e a gente acabou acertando um pouquinho a questão da alienação parental, que é uma forma de estimular o convívio, de aproximar, para ver se a gente recupera também esses pais que estão cumprindo pena de privativa de liberdade. E tenho também um projeto de lei... Esse projeto já virou lei? Já é lei, a Lei 7.205 de 2016. Eu também tenho Ela proporciona encontro das crianças? Facilita a aproximação da convivência dos filhos, né, com os pais. Através das visitas? Como é que é? Tem toda uma facilidade de acompanhamento psicológico, tem a gente também aqui ainda legislamos ainda em relação também à questão dos scanners, que isso também facilita a visita, não cria constrangimento para uma menina, né, de idade de adolescente, por exemplo, para visitar o pai ou a mãe, né? Muitas das vezes teria que fazer aqueles exercícios. Revista, né, íntima. Isso. Então, isso já é lei, é a Lei 7.205 de 2016, e também tem um projeto de lei 222 de 2015, que nós vamos votar por esses dias na Assembleia Legislativa. Esse cria, como você mesmo disse, a lei é nova, apesar de ter 7 anos, é uma lei diferenciada e a gente precisa estimular... Traz um assunto novo, né? Precisa estimular o conhecimento. Então a gente facilita com esse projeto de lei, né, campanhas de esclarecimento, levar a informação para a população, porque muitas das vezes não só o pai e a mãe que tem essa questão da alienação parental, mas os avós, os tios, então tudo uma convivência. Isso prejudica muito a criança. Doutor João, eu gostaria que o senhor explicasse que tipo de comportamento dos pais que caracteriza a alienação parental e justifica a aplicação dessa lei. A alienação parental, ela se constitui de uma série de atos por meio dos quais, notadamente, o juiz ele pode verificar e, se for o caso, aplicar eventuais sanções. A legislação ela não estabelece uma tipologia restrita, um rol restrito das hipóteses de cabimento de alienação parental. O rol, como se costuma dizer, ele é meramente exemplificativo. Então, por exemplo, a legislação diz que se um dos genitores realiza uma campanha de difamação, uma campanha de desqualificação, isto é um indicativo da prática de ato de alienação parental. A lei estabelece também que, se em qualquer grau um dos genitores cria uma certa dificuldade, um empecilho à convivência paterno-filial, isto também é um indicativo. Essas dificuldades podem ser o quê, por exemplo? Por exemplo, não fornecer endereço, por exemplo, impedir a visitação. Imagina uma situação em que há uma fixação, inclusive, de uma guarda judicial e de um regime de convivência ou de visitação, e um dos genitores informa poucos minutos antes do início da visitação que teve qualquer tipo de problema. Olha, a criança está passando mal, não vou levá-la, ou então apresenta justificativas falsas, como, por exemplo, dizer que a criança não está bem, que está dormindo, que está doente, principalmente naquelas crianças de tenra idade. Mas eu diria que o ápice da caracterização da alienação parental, e isso o judiciário
vem percebendo, em alguma medida tentando tratar desse assunto, é a chamada falsa denúncia, principalmente de abuso sexual. Esse, eu diria, que é o ato mais perverso da prática de alienação parental. E como que acontece? Imagina uma situação em que, por exemplo, um dos genitores que tem um maior contato com a criança, que, por exemplo, detém a chamada guarda unilateral, com um objetivo muito claro de realizar o afastamento do convívio do menor com, por exemplo, o próprio genitor ou a genitora, a depender, ou então com a própria família da criança, apresenta, por exemplo, uma denúncia formalmente, por exemplo, ao Ministério Público ou na autoridade policial, que aquele genitor ou algum familiar do genitor realizou abuso sexual da criança e caracterizando, aí, por exemplo, estupro de vulnerável, que é algo Mas a criança extremamente... não tem que passar por um exame? Passa por exame, isso vai gerar naturalmente processo criminal, mas os efeitos já são muito deletérios, já são muito perniciosos. Até se comprovar durante um processo criminal que aquilo foi utilizado como um claro instrumento de vingança, já houve naturalmente o afastamento do convívio do menor, obviamente com o genitor ou com a genitora e com seus familiares. Mas esse, de fato, é algo interessante da lei, porque ela deixa que o juiz, no caso concreto, verifique se há ou não a prática de alienação parental. Optou a lei por não criar um rol restritivo das hipóteses de alienação parental. E como é que os juízes, o Poder Judiciário tem interpretado a lei e tem agido nesses casos? Existe uma visão, eu acho que não é apenas uma visão específica para a alienação parental, mas de uma maneira geral, que faz parte da cultura do brasileiro, em depositar todas as fichas, na verdade, no Poder Judiciário, como o Poder Judiciário fosse um grande balcão de queixas das mais diversas hipóteses, tanto na área de consumidor, na área de família, e com, obviamente, o direito de família não é diferente. Portanto, é absolutamente normal que, dada a nossa cultura, de uma cultura de sentença, ao invés de uma cultura do diálogo, do consenso, que essas questões acabam que vão desaguar no Poder Judiciário. Só que o Poder Judiciário, naturalmente, não tem estrutura para isso, né? Com todo o respeito que deve ser dado, obviamente, a todos os atores que atuam no campo do direito de família, há uma taxa de congestionamento muito grande. O número de processos que ingressam no Poder Judiciário não tem a mesma medida da saída. O judiciário é custoso, o judiciário é lento, o judiciário é extremamente formal. Mas os juízes são muito preparados para tratar de casos relacionados à alienação parental. A própria legislação estabelece que, constatada a prática ou mesmo indício de alienação parental, o juiz pode nomear perito, estudos biopsicossociais com equipe multidisciplinar, com psicólogos, assistentes sociais, para eventualmente conferir se um amparo e, se for o caso, constatada a prática da alienação parental, a possível punição nos termos da legislação. Deputado, essa lei da alienação parental ela é uma lei federal, né? Como é que a Assembleia Estadual ela pode contribuir no caso? É a questão da orientação, da publicidade, né? Através de campanhas educativas nas escolas estaduais, nos espaços públicos estaduais. Então, a legislação estadual, a gente tem muitas limitações para a questão nacional. Mas a gente pode criar a campanha de esclarecimentos. Eu não tenho dúvida que é uma questão nova, é uma questão que o próprio judiciário agora está com mais a proximidade, porque o doutor João coloca as questões aqui, como, por exemplo, essa questão da denúncia do estupro. Mas tem outras denúncias, Maria da Penha, tem todo um afastamento que isso vai demandar tempo e não se vai ter esse resultado rapidamente. Então isso acaba facilitando o afastamento do pai ou da mãe da própria criança. Isso é muito ruim, porque isso vai deixar sequelas para toda a vida da criança. Então muitas das vezes demora 3, 5, 7 anos. A gente sabe, conhece pessoas que convivem com esses casos, que tudo faz uma das partes para afastar o filho. Então, é fundamental que a gente possa dar publicidade,
criar campanhas, e a Assembleia Legislativa aqui está à disposição para fazer também debates, né? Nós já fizemos aqui alguns encontros, né, com promotores e com juízes aqui, tratando essa questão da alienação parental. Doutor João, a mulher, em 80% dos casos, tem a guarda do filho, né? As mães, em geral, são as alienadoras mais comuns? A experiência, ela tem mostrado que sim, mas que não exclusivamente. O que leva alguém a realizar a prática de ato de alienação parental, sem levar em conta a existência de eventual psicologia ou eventual análise médica disso, porque isso pode, evidentemente, ser tratado como uma síndrome ou uma doença psiquiátrica ou psicológica, é que a prática do ato pode ser realizada tanto pela mulher como pelo homem. E até por outros familiares. Por outros familiares. Inclusive, o genitor que detém a guarda, o chamado genitor alienador, o efeito é tão drástico na vida da criança que a vítima, não sendo apenas a criança, mas também, por exemplo, os avós. Isso gera um efeito cascata em relação à prática da alienação parental. Mas não se pode aqui dizer que a alienação parental ela tem uma relação direta na figura da mulher. É óbvio que nós temos aqui um aspecto cultural ainda, o aspecto cultural da justiça brasileira é no sentido de que a gente caminha para uma alteração ainda incipiente, embora tenha um esforço muito grande do Poder Judiciário, do chamado regime da guarda unilateral, em que um determinado genitor, na maioria das vezes a mãe, ela de fato fica com a criança, decide todas as diretrizes educacionais, emocionais, e aí dentro desse contexto jurídico e fático, o pai seria um mero visitador, um visitante, e aí você tem todo aquele regime que pega nos finais de semana e devolve, como se tratasse de uma coisa. A guarda compartilhada, por outro lado, ela contribui em alguma medida para que haja um equilíbrio no relacionamento e no contato, naturalmente, com o menor, porque a gente não está aqui a falar que existe uma divisão idêntica, mas uma divisão equilibrada mais e proporcional. A gente vai falar um pouquinho mais de guarda compartilhada no segundo bloco. É só um minutinho, a gente vai para o intervalo e volta já já.